É com grande entusiasmo que iniciamos mais um episódio do Mercolabcast, o podcast do Mercolab Diagnósticos. O tema de hoje é Tendências Futuras da Biologia Molecular. E para conversar conosco, eu dou as boas-vindas ao Dr. Arthur Gentili. O Dr. Arthur tem formação na Universidade Federal do Paraná, residência médica em patologia na UFPR, residência médica em patologia, hematopatologia e oncopatologia no INCA, estágio Models Fellow no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, IPATMUP e na Universidade de Miami, Jackson Memorial Hospital, médico patologista no CEPOM e Monocore, professor de patologia na UFSC e diretor clínico do CEPOM. Seja bem-vindo, Dr. Arthur. E a doutora Maristela Ocampo, que é bióloga, especialista em biologia molecular, PhD em genética pela Universidade de Cambridge, possui 7 anos de docência universitária, 20 anos de pesquisa acadêmica e empresarial em genética humana, 25 anos de experiência em diagnóstico de genética humana e gestão laboratorial. Consultora científica de empresas nacionais para diagnóstico molecular e gestora de biologia molecular e genética no Mercolab Diagnósticos. Seja bem-vinda, doutora Maristela. E para começar esse bate-papo, doutor Arthur, eu queria que o doutor abordasse, nos trouxesse o conceito do que é o câncer, o que é o câncer na medicina hoje e o papel da patologia clínica. Falando como leiga mesmo, estou há 20 anos no mercado de laboratório, mas aí quando fala-se nesse assunto, né, qual é o conceito? Consegue compartilhar conosco? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Isso é uma pergunta excelente, assim, tentar traduzir para o leigo o que é o câncer e qual é o papel da patologia, o passo que a gente está hoje na área de diagnóstico. Mas eu sempre gosto de falar isso em todas as palestras assim, que eu sou convidado e também nas aulas da graduação, e que o câncer, mesmo no Brasil, se as curvas de crescimento continuarem, em 2030, a gente teve talvez um atraso com a pandemia, mas no máximo 2035 é esperado que câncer seja a principal causa de morte no nosso país, né? Então vai passar as famosas cardiovasculares que reinam até hoje, né? Que é AVC, infarto agudo do miocárdio, enfim, vai passar. Então, ela vai ser... A gente tem que entender o câncer, né, antes da gente falar um pouco mais profundo, de que é uma doença crônica, né? Nem sempre a gente vai conseguir a cura, mas a gente vai tratar cronicamente. Isso parece um pouco assustador no começo, mas eu tento dar uma amenizada e eu sempre faço essa reflexão com os alunos também. Por exemplo, diabetes, a gente não cura, a gente trata 99% das vezes. Pressão alta, né? Hipertensão também é uma doença crônica, então a gente trata ao longo dos anos, né? A gente não tem a finalidade muitas vezes de ter a cura e sim tratar. Então a gente tem que ter primeiro essa visão, contextualizar por que o câncer está sempre está sendo falado, sempre em pauta, né? Isso é um dos porquês. E aí quando eu pergunto também, né, por que vocês acham que estão crescendo? A primeira resposta que eu recebo é pelo envelhecimento da população. Só isso não explica. Se a gente pega as curvas, o idoso, né, ele continua morrendo mais de doenças cardiovasculares. E aí quem está morrendo, que está impactando nessa sobrevida, são as pessoas de 40 a 60 anos. Então, a gente está tendo também um câncer, além dos números absolutos, também em idades mais precoces. E aí tem uma série de fatores que a gente está estudando ainda hoje. Como predisposição, algo nesse sentido, né? Desculpa, pode mudar. Até nessa linha, né, doutora, que é outra questão que, assim, a gente somos questionados, né, quando falamos que somos da área da saúde e gera dúvidas. É na diferença. É um câncer hereditário, um câncer não hereditário. Até a gente tem o exemplo que saiu muito na mídia, da Angelina Jolie, né? Que ela fez aí uma pesquisa num câncer hereditário, né? Fez até testes, enfim, para traçar toda a conduta posterior. Então, assim, qual que é a diferença, né? Basicamente falando. Eu posso começar, mas a doutora Maristela tem mais propriedade ainda para complementar, então, digamos assim.
Mas a gente também tem essa ideia, né, o leigo, vamos dizer assim, que o câncer é fator hereditário, né, nascer com uma mutação, ela é mais impactante. E se a gente olha todo mundo neste momento que tenha o diagnóstico de câncer, que a gente pode culpar, vamos dizer assim, o histórico genético familiar, né? O histórico genético é 10, no máximo 20% da população. Então, a maior parte dos cânceres são, que a gente chama, esporádico, né? Então, o fator ambiental, ele é muito mais importante do que a mutação genética, né? O de nascimento. Mesmo aqueles que nascem com uma determinada mutação, não significa que ele vai ter o câncer. O fator ambiental ainda é muito mais importante. Claro que depende muito de qual doença a gente está falando. Por exemplo, não citou o caso da Angelina Jolie, que era o BRCA1, BRCA2, de câncer de mama. Essas mutações, um pouquinho mais de chance do que o 2, mas em torno, arredondando, 50% de chance de desenvolver o câncer. Outras mutações, por exemplo, de polipose adenomatosa familiar, que são pólipos no cólon, mais de 100 em todo o cólon, essa chance de desenvolver câncer é praticamente 100%. Então, a gente também ter uma mutação herdada não significa que eu vou ter o câncer. Também tem essa estatística, então a gente pode acompanhar dependendo da idade. A gente não precisa fazer uma coisa radical, que nem ela fez. A gente pode acompanhar com outros tipos de exame, mas é claro que esse paciente ele precisa ser acompanhado de perto, né? E aí eu deixo para a doutora Maristela completar essa parte que... Sim. Hoje a gente tem a biologia molecular, ela tem ferramentas que conseguem fazer essas detecções precoces. Principalmente no câncer germinativo, a gente tem painéis que detectam tanto BRCA1, BRCA2 e outros genes que estão envolvidos, né? E que ajudam as famílias a fazer tanto esse prognóstico ou até esse tratamento. Ele é importante, sim, como uma prevenção em famílias onde aquele câncer ele é muito repetitivo, onde tem mães, avós, enfim, né? Onde tu vê muito frequente. Então, ele é recomendado, sim, a ser feito. Serve como medidas de cautela mesmo. E a gente tem hoje a biologia molecular contribuindo bastante para isso. Já o esporádico, daí já são também, né, a biologia molecular hoje contribui, mas a patologia contribui muito mais, né? Aí é uma associação, acho que dos dois. Sim, doutora, e quando a gente fala no tratamento personalizado, né, que é um pouco disso que a doutora está falando, o que abrange hoje? Qual é a avaliação para se fazer um tratamento personalizado no paciente? Não sei se... Sim, algo, né? sim. Eu acho que a medicina de precisão, no caso, né, é o grande achado, digamos assim, atualmente, com tantas tecnologias, a gente consegue fazer coisas em todas as áreas, né? Não só câncer, mas claro que no câncer germinativo, que é o câncer herdado, digamos assim, as mutações, a medicina ajuda mais prevenção e, claro, se eu souber qual é a mutação, ela pode ajudar para tratamentos. No câncer somático, que daí é o câncer esporádico que o Dr. Arthur fala, a medicina de precisão hoje tem um papel fundamental. E aí eu acho que até o Dr. Arthur vai poder falar muito melhor que eu, porque tem toda a questão de medicação. E isso é imprescindível hoje. Só pegando um gancho, sim. Eu adoro o termo medicina de precisão e ao mesmo tempo eu não gosto tanto. Eu vou explicar um pouquinho. Porque passa a ideia justamente que é o fato de precisão. A gente tem a medicina avançou muito tecnologicamente falando, a gente consegue abordar até geneticamente a origem, né? Claro que pode ser para qualquer tipo de doença, mas no dia a dia o impacto é muito maior sobre o câncer, né? E eu não gosto muito porque parece que o que a gente fazia até hoje não era preciso. Não era preciso, né? E isso acho que fica até importante. É importante eu dar uma citada assim. Quando a gente fala, que a gente falou, câncer de mama, câncer de cólon,
passa a ideia, às vezes, para a pessoa que não é da área da saúde, que é uma doença, né? Só falando em câncer de mama, se a gente contar os tipos e subtipos, tem mais de 50. Então não é um grupo só, é como a palavra câncer é um saco de diagnóstico. Câncer de mama, tem 50 doenças dentro desse câncer de mama. Então cada uma tem um tratamento, né, específico. Então, para determinados, eu vou usar primeiro, por exemplo, uma quimioterapia, depois radioterapia, depois eu vou operar. Para outros é o contrário. Claro que o tamanho também influi bastante, se tem metástase, se não tem metástase. E aí entra a imunistoquímica, entra o papel do patologista, né, que ele vai dar o diagnóstico morfológico e também com a imunistoquímica o melhor diagnóstico preciso. Então, eu tenho discernir, né, dissecar melhor em qual desses 50 subtipos aquele câncer entra. E aí entra o papel da patologia clínica, que esse é outro... E aí, hoje, com as técnicas moleculares, a gente consegue ir mais além, né? Para ter noção, por exemplo, pela nova classificação no livro da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, de tumores primários cerebrais, praticamente, sem a biologia molecular, sem os testes moleculares, eu não consigo classificar ele até onde a gente já evoluiu. E aí uma pergunta, e quando a Biomol não acompanhava todo esse diagnóstico, como que era isso, né? E aí talvez venha o termo que a gente utilize hoje. Que é até a patologia molecular, né? Sim. Que antes era... alguns anos atrás era uma patologia celular, né, que tinha, claro, um poder incrível, porém não como é hoje, né, que acompanha com as técnicas da biologia molecular. Tudo, né, não só para ensino, quanto a tecnologia nos auxilia, né. Exatamente, né, a ideia é essa, poder ajudar, né. Claro que não pode ser uma coisa também tão requintada a ponto de ser inacessível e não poder trazer isso para as pessoas, né? Sim. Que é como o Dr. Arthur falou, se o câncer é uma doença que vai ser primeiro lugar na causa de morte, enfim, ou crônica mesmo, eu acho que a ideia é essa, é trazer a biologia molecular, o que ela tem de bom e poder contribuir para isso. Isso, saber pedir na medida certa, sim, o teste, né? Aquele que vai impactar no tratamento. Então, em buscas com a medicina, com a patologia molecular, né, e também com a imunistoquímica, é um passo antes, determinar alvos terapêuticos, que a gente diz. Então, se você expressa essa proteína ou se tem tal mutação, vai funcionar tal remédio, vamos dizer, quimioterápico, imunoterápico para você. Já para você que também tem câncer de mama, mas não apresenta tais mutações, seu tratamento vai ser outro. Essa droga não vai ter efeito para você. Então, isso foi impactando também no tratamento. Antes a gente fazia um tratamento geral, né? Eram as únicas drogas que a gente tinha disponíveis, e com a evolução da biologia molecular, da patologia molecular, a gente conseguiu separar o joio do trigo e dizer, essa medicação serve para esse, mas não serve para esse, né? Então, dentro do diagnóstico de câncer de mama. Sim. E já puxando essa linha, né, de inovação, evolução, o que vocês enxergam, né, de tendências futuras mesmo, tanto no diagnóstico quanto na questão dos exames mesmo, né, doutora? Bom, dos exames, a gente tem uma constante evolução, né? A molecular tem esse problema. É tudo tão rápido que tu não consegue acompanhar. E às vezes não consegue também trazer isso para o laboratório, porque muda. Então, a gente está hoje muito focado, acho que na questão do painel, querendo trazer ele mais acessível para as populações, né? Para poder, sim, entrar com a droga certa, né? Mas isso tudo depende de como que as pessoas vão desenvolver a tecnologia, porque o importante é que essa tecnologia esteja disponível, né? Então, e não tão cara. Então, acho que hoje o nosso grande foco é tornar isso mais factível para que a população, né, possa usar. Exatamente. Então, eu vejo assim, e mais existem. Que nem eu te digo, cada dia tem uma droga nova, um teste novo, né? Só que às vezes eles também ainda não estão liberados para utilização. Então, também tem essa limitação, né? É importante isso. É um paralelo, né? As pesquisas, elas precisam acontecer.
e trazer vamos dizer assim, para a realidade, né, aqueles que efetivamente vão ter impacto na sobrevida ou até mesmo cura do paciente, né. Meu pai, que não é nem da área de saúde, ele fala que a gente está evoluindo. Isso ele fala disso que eu sou pequenininho, né? Vai chegar, você, Arthur, ainda vai ver vai viver numa época que você vai dar uma cuspidinha numa lâmina, né? E vai ter diagnóstico, todos os diagnósticos possíveis. A gente está um pouco longe disso daí, mas essa é a ideia. Com a inteligência artificial na minha área de patologia, eu não digo que ela vai substituir um médico patologista, embora no mundo perfeito dá essa sensação, né? Mas ela certamente vai substituir o patologista que não trabalhar com a inteligência artificial. Então, ela traz, né, uma produção maior. Vai ser uma ferramenta. Uma ferramenta. Então, o que eu produzo hoje, quando ela estiver altamente disponível, eu vou produzir 5 vezes mais, né? Então, tempo de agilidade, menor tempo de diagnóstico, isso vai impactar, com certeza, na sobrevida ou cura do paciente, né? Hoje em dia, qual que é a média assim, de tempo para um diagnóstico patológico? Assim, depende muito. A gente ainda é uma especialidade que é muito examinador dependente, né? Mas vamos dizer assim, no melhor dos mundos, se eu fiz uma biópsia hoje, ela precisa, uma biópsia vamos falar mama, né? Que é mais comum no dia a dia. Uma biópsia de mama lá por agulha, um fragmentinho pequeno, ela tem que ficar pelo menos 8 horas no formol. Eu não consigo fazer nenhum processo antes disso. Isso até é bom falar, porque sempre também ficava uma ideia, né? Isso antigamente, quando a gente não tinha patologia molecular, nem imunistoquímica, era assim, colocou no formol, não tem problema, posso examinar daqui 1 ano que vai estar lá. Vai, a morfologia. Mas a parte de imunistoquímica, e principalmente a parte molecular, provavelmente não funciona, né, esse tempo todo. Então a gente tem que ficar pelo menos 8 horas no formol e no máximo 72 horas para começar o processamento. Vamos supor, assim, no melhor dos mundos, que em 36, 24 horas ela passou por todas as etapas, o técnico fez a lâmina, corou e o patologista já está ali pronto para ver o exame. E aí entra a parte que eu falei que é examinador dependente. Se é uma pessoa experiente, é questão de minutos, horas, depois dessas 24, 36 horas, né? Se é uma pessoa menos treinada, vai levar mais um tempo, e também depende do caso, né? Mas eu diria que, na prática, a maioria dos exames deveriam, né, sair até 7 dias, 5 dias. Mas casos urgentes a gente poderia liberar em até, vamos dizer, 24 horas. Mas antes disso, a gente já começa a interferir muito nos processos químicos e pode dar problema lá para patologia molecular, né? Tentar acelerar as etapas químicas. Sim. Doutor Arthur, hoje uma das instituições que o doutor trabalha, está vinculada é o CEPOM, né? Consegue compartilhar conosco o papel hoje do CEPOM aqui em Santa Catarina? Ele é importantíssimo, né? Ele é um hospital 100% SUS, ele é uma referência, um tratamento de câncer, né? CEPOM significa Centro de Pesquisas Oncológicas. Então, apesar de ser um hospital assistencial, ele também tem muita área de pesquisa. Então, algumas drogas, a gente tem diferença, né, entre drogas que estão disponíveis na rede SUS, drogas que estão disponíveis na rede privada, mas ele tem, como ele é um centro de pesquisas, muitas vezes ele tem recurso de novas drogas para determinados tratamentos, né? E o aumento de casos bate bem com aquilo que eu falei no começo, né? O câncer está começando mais precoce e a população crescendo, aumenta o número, né? Então, isso reflete, né, nos atendimentos e no crescimento do CEPOM. Mas ele dispõe de profissionais excelentes, né? A minha área de patologia, o laboratório, é muito completo. A gente tem até um comecinho da patologia molecular, que a gente faz alguns exames de CISH, né, de fluorescência, a gente começa a ver a parte molecular. Isso são pouquíssimos hospitais ou laboratórios do SUS que tem in-house, né, dentro. Então, na minha parte, o CEPOM, o Laboratório de Patologia, é muito bom, né? Uma das coisas que nos dá prazer trabalhar lá é justamente isso. E aí eu sempre faço essa reflexão. Por quê?
Assim, alguma coisa a gente está fazendo para explicar essa curva de crescimento de câncer. Se a gente olhar no passado, bem no passado, né, cigarro, ninguém achava que dava câncer, tinha restrição de crescimento intrauterino na gestação, isso era dado como uma coisa boa porque facilitava o parto, né? E não era altamente relacionado ao câncer. Demorou alguns anos a falar, opa, é só aí, alguma coisa a gente está fazendo já, porque a gente está vendo o reflexo. O número absoluto está crescendo e a população mais jovem apresentando câncer até então. Então, alguma coisa que hoje a gente acha banal, a gente está fazendo, que é o cigarro de antigamente, é o que eu falo em aulas. E aí, deixa aberto aí, quem quiser chutar alguma coisa. Exercícios, boa alimentação, né, uso de drogas, enfim, qualquer coisa que possa causar alguma mutação aí aleatória, certamente está envolvida. Estresse que a gente fala também, né? Mas tem uma coisa que todo mundo esquece, assim, que é o plástico. O plástico, ele mimetiza em qualquer... culpou-se o tal do BPA, né? Bifosfonal, enfim, que sempre a gente vai comprar coisas de criança, sempre aparece BPA free, né? Sim. Porque, vamos dizer assim, culpou-se, só dos tipos de plástico, só o BPA é ruim. Só ele que mimetiza o estrogênio. Não, todo e qualquer plástico mimetiza o estrogênio. O BPA mais do que os outros. Então, assim, tomar café em copo de plástico quente, por exemplo, principalmente coisas quentes, aquecer no micro-ondas em embalagens de plástico. Eu sempre brinco com os alunos, café quente, um copinho de plástico, o copo faz... Sim. Né? A gente está tomando plástico. Mas não é só esse plástico, esse embora o nosso cotidiano tem bastante, mas é porque tudo na nossa vida a gente abusou do plástico, vamos dizer assim, e de uma certa maneira ele vai acabar no mar. Aí com o sol, vai quebrando as moléculas até ele virar um nanoplástico. Então o bichinho que ia comer o nanoplâncton acaba comendo um nanoplástico. Então ele já está na nossa cadeia alimentar. Para ter ideia, isso é um estudo antigo, mas então o número já deve ser muito maior. Crianças com 8 anos ou menos, 10% já tinham plástico na corrente sanguínea. E agora, um mês e pouco atrás, saiu que nas placas de aterosclerose, né, que causam, entre outras coisas, um infarto agudo do miocárdio, também tinha nanoplástico, microplásticos na composição, não só gordura. Então, se a criança tem, nós todos aqui temos, né, plástico na nossa corrente. E aí, ele mimetizando o estrogênio, então aquela pessoa, por exemplo, principalmente o sexo feminino, que ia ter o primeiro contato, né, a menstruação com mais estrogênio, etc., ela já nasceu exposta ao estrogênio. E aí a gente volta àquilo que a gente falou no começo. Algumas pessoas têm a mutação que predispõe ao desenvolvimento de câncer, e aí aquela pessoa que está exposta ao estrogênio a partir dos 14 anos, enfim, que ia ter o seu câncer de mama lá por 45, 50, 60 anos, ela já nasce exposta ao estrogênio. Isso explica, não só isso, obviamente, mas explica a redução de idade, por exemplo, no câncer de mama. Então, N fatores, assim. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mercolabcast. Continue nos acompanhando e não esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos.